culto um pouco diferente. Eu estou até ali gravando. Vai ser uma transmissão pela internet, porque eu vou fazer um seminário sobre o livro do Apocalipse. E depois eu vou pôr no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, quem quiser assistir de novo, que eu acho um assunto interessante e vale a pena ser estudado com calma. Eu até pedi para nós cantarmos apenas um hino, para nós termos tempo para estudar com calma esse assunto. Então eu pedi para o Dorival colocar o PowerPoint, que hoje vamos estudar um assunto sobre 2 capítulos do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5. E a pergunta é, o que nós temos nesses 2 capítulos? Uma cena do juízo pré-advento, o juízo investigativo, ou nós temos a inauguração do ministério de Jesus como sacerdote e rei, a entronização? Sabe, existe hoje em dia um certo debate sobre esse assunto. A Igreja Adventista, a sua natureza dela, uma das suas doutrinas fundamentais, é a doutrina do juízo investigativo. Que Jesus está no céu desde 1844, julgando os vivos para torná-los dignos de ir para o céu. Esse é o juízo pré-advento. Nossa doutrina fundamental. E os pioneiros adventistas, no passado, nós procurávamos provar essa doutrina por vários textos. E um dos textos usados era Apocalipse 4 e 5. Só que com o estudo da Bíblia, começaram a surgir dúvidas. Será que lá mesmo é uma cena de juízo? E hoje eu gostaria de trazer para vocês um pouco dessa posição. Então, Dorival, pode passar. A primeira posição sobre o assunto é essa. Desde o dia 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário. E lá começou uma obra de juízo a favor de todos os salvos. Isso realmente aconteceu. Não existe dúvida disso. É o coração da nossa doutrina como Igreja Adventista. A pergunta é, será que Apocalipse 4 e 5 está falando disso? Porém, alguns pastores e alguns teólogos da igreja, eles defendem uma outra interpretação. Pode passar, Dorival? Que Jesus, na verdade, no Apocalipse 4 e 5, ele foi coroado como rei, junto com Cristo, junto com Deus o Pai, desculpa. Por isso cantamos a música Rei dos Reis antes de nós começarmos nosso seminário de hoje. E a grande maioria dos teólogos e professores de teologia e os materiais da igreja vão nessa direção aqui. Que na verdade Apocalipse 4 e 5, ele está falando sobre esse assunto. Então hoje eu gostaria de estudar um pouquinho com vocês isso. Porém antes eu queria dar alguns princípios sobre esse debate. É um debate bem atual na igreja, pela verdade. Alguns defendem uma posição, alguns defendem outra. E eu vim aqui trazer, baseado nos materiais que a igreja publicou nos últimos 10 anos, 10, 15 anos. Infelizmente, esses materiais vão estar em inglês, por isso fica um difícil acesso para nós em língua portuguesa. O livro em português, talvez mais recente e profundo sobre o assunto, seja Uma Nova Era sobre as Profecias de Apocalipse, né? O comentário do Maxwell, um azulzinho. Sabe quanto tempo faz esse livro foi publicado em inglês? Mais de 60 anos. Você acha que em 60 anos a igreja não produziu nada de novo e mais profundo no assunto? Lógico que produziu muito mais coisas. Mas não sei porquê, não quero julgar ninguém. A linha da casa publicadora de edições estava não focado para publicações desse material. Mas eu estou percebendo que está tendo uma mudança na perspectiva das publicações da casa. Tanto é que agora, este ano, vocês devem estar sabendo já, surgiu uma publicação da Bíblia de Estudo Andrews, em homenagem ao nosso pioneiro John Andrews. Essa Bíblia é uma Bíblia de estudo, né, que ela tem notas marginais. Elas foram produzidas por professores de teologia adventistas. Então são comentários de pastores adventistas. Então é uma grande coisa muito boa para nós termos esse material em nossas mãos. Só que ele foi publicado em 2009 nos Estados Unidos. Olha, em menos de 6 anos já está aqui em nossas mãos. Então eu estou percebendo que a casa acho que está voltada agora para produzir talvez mais livros mais depressa. Então o que eu vou trazer agora aqui não são minhas conclusões pessoais. Estou apenas trazendo o que eu percebi do material mais novo produzido pela igreja. Mas eu queria trazer alguns princípios, como eu disse para vocês. Primeiro, nós não vamos forçar nenhuma ideia sobre a passagem. Nós vamos ver o que a passagem está dizendo, vamos tentar descobrir o que ela quer dizer. Um segundo princípio é que nós
vamos ver que a conclusão que nós vamos ter hoje aqui, se vai ser juízo ou entronização, ela tem que estar em harmonia com toda a estrutura do livro do Apocalipse. E também ela tem que estar em harmonia com a teologia do santuário, que nós acreditamos, na tipologia das festas, na tipologia dos móveis, e tudo de acordo com o santuário. E por fim, o último princípio é, no pouco que Ellen White comenta o livro do Apocalipse, qual será a posição que ela defende? Apesar de não ser uma coisa explícita, quando ela fala sobre o assunto, o que ela dá a entender? Que foi juízo ou entronização? Então, vamos começar então lendo esses 2 capítulos. Se eu começar a falar apenas aqui sobre eles sem nós conhecermos, vai ficar muito abstrato. Então, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, o capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Todos encontraram? Vamos fazer uma pequena prece antes de nós lermos. Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo nos dê entendimento da Tua palavra. Amém. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como o som de trombeta, falava comigo, e disse, sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que vêm depois dessas devem acontecer. Imediatamente, foi arrebatado em espírito a um trono. E esse trono estava posto no céu, e alguém estava sentado sobre o trono. E o que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao centro de cada lado, 4 seres viventes, de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça aos que estavam sentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, glória e poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Esse é Apocalipse 4. Agora vamos para o 5, que é uma continuação da cena. Então, vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir os livros e de romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, eles reinarão sobre a terra. Então olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando com grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar,
todas as coisas que nelas há dizerem, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam, amém. E os anciãos prostrados e adoraram. Que cena, hein? Uma cena muito maravilhosa, eu acho. Apesar de ter vários símbolos e várias outras coisas, a gente percebe uma cena no céu, no trono de Deus. Uma cena de adoração e louvor. Mas a pergunta é, qual das duas interpretações que nós falamos aconteceu aqui? Será que nós tínhamos um momento onde se iniciou o juízo investigativo? Ou será que nós tínhamos um momento onde Jesus foi entronizado como rei do universo? Eu não vou deixar a conclusão para o final, vou falar agora já que eu penso e vou defender. Eu entendo que Jesus nessa cena foi entronizado junto com Deus para ser rei dos reis. Sentou ao lado de Deus no seu trono para reinar para todo sempre. E vamos ver hoje por que eu penso assim. Começando com evidências de por que não é juízo e depois evidências de por que é entronização. Então vamos lá. Evidências de que Apocalipse 4 e 5 não é um juízo pré-investigativo. Vamos lá, a primeira evidência? Pode passar? Nós temos uma cena de júbilo ao invés de uma cena de juízo. Aqueles que pensam que Apocalipse 4 e 5 é juízo pré-advento, eles acham que fazem isso porque esse capítulo aconteceu a mesma coisa descrito no livro de Daniel, capítulo 7. Porém, a atmosfera de Daniel 7 é muito diferente. Lá está tendo um juízo. Mas aqui não é juízo. Aqui, louvor, adoração, oração é o que passa por todo lugar. E esse tipo de coisa não está presente na cena do juízo. Por que estariam lá louvando e adorando? É uma cena o quê? De adoração, não de juízo. Então, a primeira evidência de que talvez não seja juízo, mas sim entronização, é uma cena de júbilo, louvor e adoração, não de juízo. Mais uma. Segunda evidência. Existe uma diferença entre as cenas de juízo e as cenas que nós acabamos de ver no livro do Apocalipse. Vamos ver o que Daniel fala sobre o juízo investigativo? Daniel 7, vamos ler o verso 9 e o verso 10. Daniel 7, o verso 9 e 10. Aqui no livro de Daniel, nós temos sim a cena do juízo investigativo. Os que defendem a posição que Apocalipse 4 e 5 também é juízo investigativo, eles dizem que tanto Daniel 7 quanto Apocalipse 4 e 5 estão retratando a mesma coisa. E eu quero mostrar aqui agora que, na verdade, existem mais diferenças do que semelhanças entre essas duas cenas. Então, apesar de Daniel 7 ser juízo investigativo e acontecer no céu mesmo, talvez Apocalipse 4 e 5 não seja a mesma coisa. Então, vamos ler Daniel 7, o verso 9 e o verso 10. Diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima, e o seu trono era chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. E um rio manava e saía de diante deles. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. O que as pessoas falam? Nós temos aqui livro que tem Apocalipse 5, temos o trono que tem Apocalipse 4 e 5. Então, é a mesma coisa. Mas será mesmo? Aqui, claramente, é uma cena de juízo. Nós temos a corte pronta para a sessão, nós temos vários livros sendo abertos, porém, aqui começam as diferenças. Aqui falam que se abriram o quê? Os livros, plural. Quando nós vamos para o Apocalipse, existe o quê? Um contraste. O que fala lá no livro do Apocalipse, capítulo 5? Um livro. Aqui fala que os tronos foram o quê? Postos. Percebe lá, ó? Começo lá, verso 9, ó. Eu continuo olhando até que foram postos uns tronos. Quer dizer o quê? Colocaram-se os tronos para se estabelecer agora o início de uma cena de juízo. Porém, Apocalipse 4 e 5 fala que os tronos já estavam o quê? Já estavam lá. Começa a cena com uma adoração. Na verdade, o trono é muito importante, tanto que a primeira coisa que fala da descrição é o trono. Antes de falar de Deus sentado no trono, fala, lá tinha um trono, e no trono estava sentado Deus. Quer dizer, o trono veio antes até do que o próprio Deus na descrição.
O trono já estava lá. Lá em Apocalipse 4 e 5 parece que uma cena de adoração constante. Adoração constante. Aqui parece que foi início de uma sessão de tribunal. Mas alguns falam o seguinte, aqui fala livros e lá fala livro, mas pode ser a mesma coisa. Um argumento dos que defendem que lá é juízo. Porque a Bíblia, ela é um livro ou são vários livros? Mas também é um livro só. É um livro, mas são vários livros. Então foi o seguinte, em Daniel 7 fala livros, mas em Apocalipse 5 fala livro. Mas a Bíblia também é um livro que são vários livros, então na verdade Apocalipse 5 está falando que é um, mas podem ser vários, como se fosse uma Bíblia, vários em um só. Mas a pergunta é, será que isso é possível na visão de João? Vamos pensar. Os livros na época de Daniel e de João eram assim como está na minha Bíblia aqui na minha mão? Como é que eles eram? Os rolos, pergaminho, exatamente. As pessoas tinham vários rolos. A Bíblia não tinha livros juntos. Na verdade, eram livros o quê? Separados, eram vários rolos. E na verdade, a maioria das sinagogas judaicas não tinham todos os livros. Porque até hoje em dia é caríssimo fazer uma Bíblia em pergaminho. É caríssimo, muito caro. E demora 5 anos para ficar pronta. Se for uma originalmente mesmo, feita em Israel por um rabino treinado. Imagina na época, então, do Antigo Testamento, onde tinha pouco material, poucas pessoas treinadas, quão caro era fazer uma cópia de um livro da Bíblia. Então tinha sinagogas que tinham 1, 2, 3 livros. E João, quando olha a cena lá, o que estava na mão de Deus no trono? Um livro igual esse ou um rolo também? Um rolo também. Só que uma coisa que acontece é que nunca se juntava mais de um livro no rolo. Porque imagina só, se nós tivéssemos um livro lá, livro de Gênesis. Leia agora Gênesis capítulo 1, você desenrola um pouquinho de Gênesis. Agora leia Josué capítulo 5. Quanto tempo o homem ficar desenrolando até chegar no livro de Josué? Então não acontecia de juntar livros num só. E o contrário acontecia. Quando o livro era muito grande, se dividiam em mais de um rolo. Por exemplo, o livro de Isaías, em algumas cópias, eram 3 rolos diferentes, por ser tão grande. E o livro de Salmos, todos os lugares eram divididos em 5 livros, já viram? Olha só a Bíblia mais tarde, lá. Livro 1 de Salmos. Salmo 1 até o Salmo 41. Aquilo ali era um rolo. Livro 2 era o segundo rolo. Livro 3, livro de Salmos, eram 5 rolos. Então, os livros nunca eram o quê? Juntos num só como as Bíblias modernas. Não existia esse formato de livro. Mas eram o quê? Separados em 2 coisas diferentes. Mas eu tenho um outro pensamento sobre esse assunto ainda. Vá para Apocalipse capítulo 20, o verso 12. Olha que interessante. Apocalipse 20, o verso 12. Apocalipse 20, o verso 12. O que ele diz? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. João, que escreveu o capítulo 5, escreveu o capítulo 20, certo? Se ele quisesse dizer que existiam livros no capítulo 5, por que ele não escreveu livros como ele escreveu aqui no capítulo 20, no plural lá? Então, claramente, o que ele viu e escreveu lá era o quê? Um único livro. E o capítulo 20 aqui era o quê? Mais de um livro. Então não temos como dizer que na verdade são livro e livros a mesma coisa. São 2 coisas diferentes. Para a moto passar. Um outro grande professor de teologia chamado pastor John Paulin, ele também disse que estudando as palavras gregas do capítulo 4 e 5, ele viu que a grande maioria das palavras que estão ligadas a juízo investigativo ou qualquer tipo de juízo, elas não aparecem nessas seções do livro de Apocalipse. Quer ver só? Vou pedir para o Dorival ir passando aqui. Olha só. Pode passar? A palavra naos, uma palavra grega, ela serve para descrever o lugar santíssimo.
do santuário, onde Jesus estaria no juízo pré-advento, né? No dia da expiação tipológico. Ela não está, aparece ali nos primeiros 8 capítulos do Apocalipse. Pode passar? A palavra kibotos, que significa a palavra arca da aliança, que é onde estaria tendo a intercessão de Jesus, também não aparece. Na verdade, nenhum tipo de palavra de juízo e julgamento aparece no capítulo 4 e 5. Tanto que no livro do Apocalipse aparece a palavra, pode passar? A palavra crino, que é julgar. Pode passar? Crises, que é fazer juízo. E a palavra crina, que é resultado do juízo. Essas palavras aqui todas são as palavras gregas do Antigo Testamento, que estão ligadas a momentos de juízo. Elas não aparecem em nenhum momento nessa sessão. Na verdade, começam a aparecer de maneira frequente após Apocalipse 11, verso 19. Nós vamos ver o motivo um pouquinho mais para frente. É importante notar que a crise que apareceu aqui no Apocalipse capítulo 5, João chora porque ninguém é digno de abrir o livro. Ninguém é digno de tomar o livro. Ele chora por causa disso. É um problema. O problema é resolvido não pelo veredito do juízo. O problema é resolvido como? Pelo sacrifício do Cordeiro. Então, a ideia de juízo não aparece nesse texto. Uma outra evidência, pode passar, de que por que Apocalipse 4 e 5 não é juízo, é porque Jesus vem até o Pai. Tanto Daniel 7 quanto Apocalipse 5, mas são duas coisas diferentes. Em Apocalipse 5, Jesus vai até o Pai e recebe o livro selado. Mas em Daniel 7 nós temos uma outra coisa. Quer ver só? Volte para Daniel 7. Se quiser deixar marcado para a gente voltar aqui algumas vezes ainda. Daniel 7, o verso 13 e 14. Daniel 7, o verso 13 e 14 diz assim: Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado domínio, mas foi-lhe dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e os fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino é o único que não será destruído. Cristo vem até o Pai e recebe o veredito do julgamento. Esse veredito é que ele recebeu o domínio eterno. Mas o que isso quer dizer? O verso 18 diz: Os santos do Altíssimo, porém, receberão o reino e o possuirão para sempre, de eternidade a eternidade. Ou seja, ao final da cena de Daniel 7, quando Jesus vai até o Pai e recebe o veredito que ele é digno de reinar para todo sempre, os salvos, os santos, eles vão receber o quê? O reino eterno. Eles vão reinar de eternidade para eternidade. Quando isso aconteceu? Quando acabaram o juízo de maneira completa. Ao fim do juízo investigativo, Jesus volta a este mundo e leva os seus filhos para dar o reino a eles. Então, quando Jesus foi até o Pai pegar o selo, o livro selado, não foi o final do juízo. Enquanto em Daniel 7 foi o final do juízo. Essas duas idas de Jesus até o Pai são diferentes. Em Apocalipse 4 e 5, ele vai até lá receber o livro selado. Em Daniel 7, ele vai lá receber o reino eterno. Em Apocalipse 4 e 5, Jesus vai iniciar o seu ministério de intercessão. Em Daniel 7, ele vai ao final do seu ministério de intercessão. Uma outra diferença, pode passar, que evidencia que não é a mesma coisa Apocalipse 4 e 5 e Daniel 7, é a questão da autoridade. Em Daniel capítulo 7, Deus dá a Jesus autoridade. Olha o verso 14 de Daniel 7. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E seu reino, o único que não será destruído.
Jesus recebe a autoridade do Pai. E ele recebe o reino de Deus. Porém, Apocalipse capítulo 5, Deus não dá nenhuma autoridade para Cristo. Na verdade, ele já tem a autoridade, já tem o direito por ter morrido na cruz do Calvário. Olha só Apocalipse 5, o verso 12. Apocalipse 5, o verso 12. Diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A autoridade, o direito veio a Jesus pela cruz do Calvário. Não foi lhe dada por Deus, porque são duas coisas diferentes. Em Apocalipse 5, nós temos o foco no veredito do Calvário. Jesus agora é digno de estar ali porque ele morreu na cruz do Calvário. Enquanto, Daniel capítulo 7, o foco é no veredito do juízo. Ele julgou e agora vai dar o reino eterno para os seus filhos. Duas autoridades diferentes, porque são duas cenas diferentes. Pode passar? E por fim, a relação entre o livro selado e o julgamento. Existe um contraste entre os livros do juízo pré-advento e o livro daquele que está na mão de Jesus. Por quê? Porque do que se trata o juízo pré-advento? Vai julgar neste momento todos os seres humanos? Sim ou não? No juízo pré-advento, todos são julgados ou apenas um grupo? Um grupo. Os salvos. Daniel 7, ele fala sobre isso. Ele fala que Daniel 7, o juízo vai ser sobre aqueles que foram perseguidos pelo chifre pequeno, pelo povo de Deus. Pode ver Daniel 7, versos 21, 22, 25 e 27. Então, o foco do juízo pré-advento, ele está focado no grande conflito entre Cristo e Satanás. Satanás acusa: por que você vai levar esse povo para o céu? Fala assim, ó, olha aqui, eles já foram julgados e foi dado para eles que eles têm o direito de irem para o céu. O juízo pré-advento apenas retrata o povo de Deus sendo julgado. Após o milênio, vai haver o juízo para quem? Para todos. O juízo vai ser o juízo final. Mas o pré-advento é apenas para o povo de Deus. Tanto é que Pedro fala: o juízo deve começar pelas casas de Israel, pela casa do povo de Deus. Só que, porém, existem alguns textos de Ellen White que, quando falam sobre o livro selado, dão a entender que não é um livro que tem apenas coisas do povo de Deus, mas coisas de toda a história da humanidade. Olha só. Primeiro texto, pode passar? Está numa carta do ano de 1898. Se você quiser procurar depois, é a carta número 65. E diz o seguinte: há em sua mão aberta o livro, o rolo da história da providência de Deus, a história profética das nações e da igreja. Nele se continham as declarações divinas, sua autoridade, os seus mandamentos, suas leis, o conselho simbólico todo do eterno e a história de todos os poderes dominantes em todas as nações. Em linguagem simbólica foi contido em que a influência do rolo de cada nação, língua, as pessoas desde o início da história da terra até o seu fim. Todas as pessoas. Mais um texto. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 17. Diz assim: a luz temos recebido mediante a mensagem do terceiro anjo, a verdadeira luz. A marca da besta é exatamente o que foi proclamado. Nem tudo em relação a esse assunto é ainda compreendido, nem vai ser entendido até o desenrolamento do rolo. Mas um trabalho mais solene deve ser realizado em nosso mundo. Quando é que... Mais um texto antes de fazer o comentário. Parábola de Jesus, página 294. Diz assim: ao lavar Pilatos as mãos, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, os sacerdotes uniram-se à apaixonada declaração da turba ignorante. O seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Deste modo, os guias fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono. No livro que ninguém podia abrir.
Essa decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo naquele dia em que o livro há de ser desselado pelo leão da tribo de Judá. Aqui está falando sobre a ação dos ímpios ou dos salvos? Ou de todos? De todos. A obra dos sacerdotes e da multidão ignorante vai ser revelada quando se abrir o livro. Só que no juízo investigativo, os livros que serão abertos é para julgar quem? Os justos. E aqui fala que quando se abrir o livro vai trazer certeza sobre quem? Sobre os ímpios. E quando é que vai acontecer isso? Que vai ser aberto o livro e vai ser trazido justiça para os ímpios? Apocalipse 20, verso 11 fala isso. Apocalipse 20, a partir do verso 11, diz assim: Então vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se livros. Abriu outro livro, que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Após o milênio, quando vier o juízo final contra os ímpios, lá sim vai ser aberta a decisão deles e mostrada para todos. Não no juízo pré-advento, não no juízo não do juízo investigativo. Então esses três textos de Ellen White dão a entender que o conteúdo do livro trata também de coisas realizadas tanto de ímpios quanto de justos. Fala sobre todo o assunto do grande conflito que aconteceu. E isso vai ser mostrado, revelado completamente, quando o grande conflito terminar. Em outras palavras, não está apenas só sobre o povo de Deus, não apenas sobre o juízo investigativo. E o último pensamento pode passar sobre isso é que por que o livro é selado? Por que o livro é selado? Qual era o objetivo de um livro estar selado? Digamos que eu quisesse mandar uma carta para o Denildo, muito importante. Eu não queria que ninguém soubesse o conteúdo daquela carta. Naquela época não tinha envelope, não tinha selo. O que eu fazia? Eu escrevia o que eu queria, enrolava, enroladinho, derramava um pouquinho de cera e com um anel que tivesse um símbolo que seria somente meu, eu marcava aquela cera, ela endurecia e ficava grudada. Se a carta chegasse selada até o Denildo, alguém viu o que está escrito lá dentro? Não. O selo ela protegia que ninguém viria. Somente se veria o conteúdo quando o quê? Quando o selo fosse o quê? Aberto, rompido. Quando havia mais de um selo, a garantia era a mesma, para ter certeza que ninguém iria romper. Olhando uma figura aqui que o artista imaginou o selo que João viu na sua visão, pode ser uma coisa um pouco diferente, mas basicamente é isso. Quando é que nós vamos conseguir ler o conteúdo do livro? Quando abrimos um selo só? 2, 3? Só quando abrir quanto? Todos os 7 selos. Todos os 7 selos forem abertos, o conteúdo do livro vai ser revelado. Existem algumas diferenças nas interpretações sobre o que significam os selos. Mas uma coisa que ninguém diverge é que o 7º selo acontece durante ou após a volta de Jesus. Isso todo mundo compreende que é assim que aconteceu. Como esse é um juízo antes da volta de Jesus, se o conteúdo do livro só seria revelado após a volta de Jesus? Então, pensando na lógica, não faz sentido pensar que esse livro foi aberto o quê? Antes da volta de Jesus. O livro foi completamente o conteúdo selado até o último selo ser aberto. E hoje nós temos tempo para estudar isso, mas podemos estudar mais para frente, que é a volta de Jesus, o fim de todo o juízo. Bem, esses são os argumentos de por que eu acho que não é juízo pré-advento. Mas, então, por que eu acho que é, então, juízo pré-advento? Pode passar, Dorival? Pelas estruturas que aparecem no livro do Apocalipse. Por essas estruturas que aparecem, nós temos a impressão de que sim, ali é a entronização de Jesus. Pode passar? Esse livro do Maxwell, Uma Nova Era segundo as Profecias de Apocalipse, ele divide o Apocalipse em 2 partes. Uma parte que é histórica e uma parte que é escatológica ou profética.
Eu não consegui a figura do Maxwell. Eu tinha uma outra lá em casa, num livro que eu tenho em inglês, do pastor John Pauline. E ele fala o seguinte: existe um quiasmo, onde estão relacionadas as pontas, e no meio existe o quê? A ênfase do livro do Apocalipse. Basicamente a mesma coisa, ó. Capítulo 1, os primeiros 8 versos, é o prólogo do livro. E o capítulo 22, versos 6 a 21, é o epílogo. E faça esse exercício em casa mais tarde. Compare as palavras que tem nos primeiros 8 versos com os últimos 15 versos. Você vê que existem muitas palavras iguais. Anjo, livro, João, bênção. Estão aqui relacionados. As 7 igrejas estão relacionadas com a recompensa dos santos. Apocalipse 21, 1 até 22, 5. Os 7 selos, 4, 1 até 8, verso 1, estão ligados com o juízo. Do 19, 1 ao 20, verso 15. As trombetas, 8, verso 2 até 11, 18, está ligado com a cólera de Deus. Do capítulo 15, verso 5 até o 18, 24. E o centro do livro, que é a ênfase principal, isso aqui chama-se quiasmo. Mas, ó, o A com A, B, B, C, C, D, D e no centro o E. Isso na Bíblia acontece várias vezes. Quando escreve um texto nessa estrutura, aqui é a ênfase principal, é o clímax. E qual é o clímax? O capítulo 12. Na verdade, isso aqui é resumido. Podemos dizer que o capítulo 12 é o centro do livro. E olha que interessante. A transição da parte que são profecias mais históricas com a parte que são profecias mais proféticas é o capítulo 11, o verso 19. Olha lá. Você lembra que eu falei lá no começo sobre as palavrinhas ligadas a juízo que não tinham nos primeiros 10 capítulos do Apocalipse? Começam a aparecer a partir daqui. E olha que tem aqui no capítulo 11, o verso 19. Diz assim: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande chuva de pedras. O que João viu aqui? Qual o compartimento do santuário? O santo ou o santíssimo? Aonde ficava a arca da aliança? Santíssimo. No santíssimo. Aqui sim começa então agora a sessão que retrata a ação de Jesus no santíssimo. Até o capítulo 11, verso 19, o foco é no lugar santo, onde Jesus estava apenas intercedendo. Agora, a partir do 11 e 19, começa o quê? O santíssimo. Nós percebemos isso claramente, que Apocalipse 13 para frente, o foco já é o quê? As profecias do tempo do fim, após o juízo investigativo. E o capítulo 12 é o centro. Do capítulo 1 ao 11 são profecias mais sobre a história da igreja ao longo dos séculos. Do 13 para frente, profecias do tempo do fim. E o 12 é o meio do caminho. E olha que interessante. O capítulo 12, ele fala sobre coisas do passado e do futuro. Começando falando sobre a guerra no céu, a perseguição do dragão à mulher, para impedir que Jesus nascesse. E depois a perseguição da mulher pelo dragão, até sobre apenas a descendência da mulher, que seria fiel até o final. E o centro do capítulo 12, que é o centro do livro, é o verso 11. O 12, verso 11. Ele é o centro do livro. Ele fala: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. O foco do livro do Apocalipse é exaltar a Jesus. E o centro do livro é: tanto os do passado quanto os do futuro, todos eles venceram através do quê? Do sangue do Cordeiro. Então, o livro do Apocalipse foi organizado para que isto fosse a mensagem principal e a ênfase. Capítulo 12. Jesus na cruz, expulsando o dragão. A sua descendência guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. O povo do passado, que são os primeiros 11 capítulos, e o povo do futuro, os próximos 10, só venceram pelo sangue do Cordeiro. Por isso é importante nós localizarmos o capítulo 4 e 5 na seção histórica, não profética. Antes do juízo investigativo, não depois do juízo investigativo. Por isso é importante nós termos a estrutura do livro. Uma segunda estrutura que nós temos são as festas judaicas. As festas judaicas, elas aparecem no livro do Apocalipse várias vezes. E nós percebemos que elas representam, de maneira tipológica, grandes eventos da história da humanidade. E elas todas são relacionadas ao Apocalipse. Olha só, pode passar.
A primeira festa que aparece no Apocalipse é a Páscoa. E o que é a Páscoa? Pode passar? A Páscoa é o momento quando o povo de Israel lá no Egito pegou o sangue do cordeiro, passou nos umbrais da porta, e aquilo deu o direito de eles permanecerem o quê? Vivos. Esta é a festa da Páscoa. E tipologicamente isso simbolizava o quê? Simbolizava que nós só poderíamos permanecer vivos com o sangue de quem? De Jesus, o sangue do cordeiro. Jesus morreu para nos dar o direito a permanecer vivos. Esta é a simbologia da Páscoa. E ela aparece no capítulo 1 do Apocalipse. Vamos ler? Apocalipse 1, o verso 5. E diz assim: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou de todos os pecados. Agora o verso 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. A ênfase no capítulo 1 é que Jesus morreu e deu direito à vida. A mesma ênfase do quê? Da Páscoa. 40 dias depois da Páscoa, nós tínhamos uma segunda festa, que é a festa, pode passar, do Pentecostes. O que simbolicamente a festa do Pentecostes simbolizava? Tipologicamente, pode passar? O recebimento do Espírito Santo pelos discípulos. Tanto é que a gente fala Pentecostes quando os discípulos receberam o quê? As chamas de fogo sobre a cabeça. Entendendo que as festas são uma estrutura do Apocalipse, olha o capítulo 5, que interessante. O verso 6. Se nós entendermos que aqui retrata quando Jesus foi entronizado como rei, e após ser entronizado, olha que aparece o verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Número 7 é o número do quê? Da plenitude, de coisa completa. Plenitude. Antes o Espírito Santo já trabalhava no coração das pessoas, mas no Pentecostes ele foi derramado de maneira o quê? Plena, completa. A chuva temporal. Jesus tinha falado: eu tenho que ir para que quando eu vá o Consolador o quê? Venha. Ele estava falando sobre o quê? Sobre o Pentecostes. Nós entendemos que no céu Jesus foi entronizado. E ao ser entronizado, ele enviou o Espírito Santo para a terra. Na terra aconteceu o quê? O Pentecostes. A segunda festa, aconteceu 40 dias depois da Páscoa. Pode passar? Depois do Pentecostes temos o quê? A festa das trombetas. Pode passar? O que a festa das trombetas simbolizavam? Elas eram um anúncio de que em 10 dias viria o dia da expiação, o dia do juízo. E as pessoas agora deviam o quê? Deviam meditar, deviam o seu coração colocar-se em juízo, colocar sua vida em ordem, porque que muito em breve iria vir o dia da expiação. E Apocalipse 8 e 11 fala sobre as trombetas do Apocalipse. E nós lemos que quando as trombetas são tocadas, no capítulo 11, o verso 19 mostra que a partir dali aparece o quê? A Arca da Aliança. Porque qual festa envolvia a Arca da Aliança? Pode passar? A festa do quê? Do dia da expiação. As trombetas tinham por propósito anunciar que iria começar o dia da expiação. E o dia da expiação era quando o quê? O sumo sacerdote entrava onde? No Santíssimo, para interceder pelo seu povo. Nós vemos isso, pode passar? Aqui mesmo. Nos próximos, do capítulo 13 ao capítulo 20, que retratam a cena final do juízo de Deus. É onde Jesus estava no Santíssimo intercedendo. E por fim, após o juízo ser completo, nós temos a última festa, que vem depois do dia da expiação, que era a festa do quê? Dos tabernáculos. Que é um símbolo do quê? Pode passar? Era um símbolo quando o povo ia para viver em cabanas alguns dias. É um símbolo do tempo que nós iremos passar no céu. Os 1000 anos. Nas cabanas. Então percebe que existe uma progressão das festas, começando pela Páscoa, que 40 dias depois vinha o Pentecostes, em seguida o Pentecostes vinha as trombetas, que anunciavam o dia da expiação, e após o dia da expiação, que era o dia do perdão, vinha-se, a festa simbolizava a vida eterna.
as cabanas, os tabernáculos. Por isso, nós entendemos que Apocalipse 4 e 5 tem que ser colocado antes do início do dia da expiação. Essa estrutura das festas. Pode passar? Nós também, quando colocamos todas as cenas que aparece o santuário, nós percebemos que existe uma sequência das cenas. Começando no capítulo 1, verso 12 e 20, aparece uma cena no santuário da terra. Capítulo 4 e 5, nós entendemos que seja a inauguração do ministério de Cristo. Depois nós temos a intercessão, que é no lugar santo. Depois, no capítulo 11, 19, aparece o Santíssimo, inicia o juízo. O 15, verso 5, 18, parece que agora abriu o santuário e encheu-se de fumaça o Santíssimo. Porque Jesus saiu do Santíssimo, acabou o juízo. Capítulo 19, agora não tem mais ninguém no santuário. Por quê? Porque Jesus saiu para trazer o juízo. No capítulo 21, agora volta o foco para a terra, onde o próprio Jesus é o santuário. Seguindo a lógica das cenas do Apocalipse, nós temos que colocar o 4 e 5 como sendo na inauguração, não no juízo. Por isso é importante nós estudarmos as estruturas do livro. Pode passar? Uma outra evidência, pode passar? São os 7 candelabros. Olha que interessante, pode passar. Este é o santuário. Olha os móveis do santuário. Lugar santo, nós tínhamos a mesa, o altar de incenso, o candelabro. E lá no Santíssimo, a Arca da Aliança. Esses são os móveis. Lugar santo simbolizava o ministério de Jesus na terra, no céu, antes de 1844. O Santíssimo, o ministério de Jesus após 1844. Ora, olha esse texto de Ellen White, do livro Grande Conflito, página 414. Diz assim: os lugares santos do santuário celeste são representados pelos 2 compartimentos do santuário terrestre. Sendo em visão concedidos ao apóstolo João, vislumbrar o templo de Deus nos céus, contemplou-lhe ali os 7 lâmpadas de fogo, que diante do trono ardiam. Apocalipse 4, 5. E viu um anjo tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com oração de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Apocalipse 8, verso 3. Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial, e viu ali as 7 lâmpadas de fogo, o altar de ouro, representado pelo castiçal de ouro, e o altar de incenso do santuário terrestre. Então, de novo, abriu-se no céu o templo de Deus. Apocalipse 11, 19. Ele olhou para dentro do véu interior ao lugar santíssimo, e ali viu a arca do seu concerto, representada pelo receptáculo sagrado, construído por Moisés para guardar a lei de Deus. O que Ellen White está falando? Que a cena vista em Apocalipse 4 e 5 está localizada em qual parte do santuário? No lugar santo, que representava o ministério de Jesus antes de 1844. Após o capítulo 11, ela viu que o Santíssimo, porque a partir dali representa o ministério de Jesus depois de 1844. Pode passar? Essa é a segunda evidência de que por quê? Aparece lá os 7 candelabros, que é o móvel do lugar santo, não no lugar santíssimo. Uma terceira evidência é a centralidade do trono no Apocalipse capítulo 4. O pastor Hank Stefanovic escreveu sua tese doutoral sobre esse assunto, o trono em Apocalipse 4. Ele falou que acontece 54 vezes a palavra tronos, que é a palavra grega para trono, no Novo Testamento. Dessas 54, 44 no livro do Apocalipse. E dessas 44, 19 no capítulo 4 e capítulo 5. Sendo que 14 no capítulo 4 e 5 no capítulo 5. O que Jesus viu no capítulo 4? Jesus viu o trono de Deus. E ao redor do trono, 4 criaturas viventes dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Porque Deus está sendo louvado, porque Ele é o Criador de todas as coisas. A mesma coisa que Isaías viu quando foi em visão ao trono de Deus, todos louvando a Deus, dizendo: Santo, 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 Santo. E esse louvor era de dia e de noite, sem parar. Essa oração era uma coisa contínua, sem fim. A mesma oração que Isaías viu na sua visão. Então, a base da adoração a Deus era por Ele ser o Criador. Porém, de repente, nós vamos para o capítulo 5. E lá, a coisa muda um pouco. Porque lá, Deus é declarado justo, digno de adoração, porque Ele é o Criador, capítulo 4.
Porém, Jesus é declarado como digno de reinar no capítulo 5, porque Ele morreu para nos salvar. O foco, então, do capítulo 4 é o trono, não é juízo. Pode passar? E o capítulo 5, o foco é o livro selado. O livro selado. O livro selado, na mão direita do Pai, Atos capítulo 2, o verso 32 e 33, vou ler para vocês. Olhem lá em Atos capítulo 2, o verso 32 e 33. E essa é a parte mais importante. Estamos indo para a conclusão já do nosso estudo. Por que o livro selado é tão central no livro do capítulo 5 de Apocalipse? E Atos capítulo 32, Atos 2, o verso 32 começa a nos revelar. Porque o foco do capítulo 5 é o livro. Atos 2, verso 32. Diz assim: Deus ressuscitou a esse Jesus dos que todos nós somos testemunhas, de modo que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvides. Jesus, ele se assentou à destra de Deus. Qual mão estava o livro selado? A mão direita. Ele foi lá e, ao sentar-se com Deus à sua destra, ele derramou o Espírito Santo sobre os discípulos. Isso sugere que Jesus, ele é um corregente com Deus, desde a sua ascensão. O livro de Salmos, capítulo 110, sabe disso? Fala: disse o Pai ao que está à sua direita, né? Porque quem está à direita está reinando também. Mas qual é a função do pergaminho, então? Por que é tão importante o pergaminho? Qual é a função do pergaminho em Apocalipse 5? Será que apenas por conter a história do mundo, do grande conflito, de recordar as ações humanas para o juízo, é apenas isso? Ou o Antigo Testamento nos dá uma raiz para entender um pouco melhor isso? Olha que o Antigo Testamento falava sobre o momento em que um rei devia ser coroado. Deuteronômio 17, verso 18 a 20. Deuteronômio 17, verso 18 a 20. Diz assim: quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia dessa lei, que está diante dos sacerdotes e levitas, e conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para aprender a temer ao seu Senhor, o seu Deus, e a guardar todas as palavras dessa lei, e esses estatutos para os cumprir. Quando o rei fosse coroado, ele teve que fazer uma cópia da lei, do testemunho, e ficar lendo ela. Mas como isso foi posto em prática? Como isso foi posto em prática? Sabe, a cerimônia de coroação de um rei do antigo Israel, ela não é descrita na Bíblia, infelizmente em detalhes. Mas uma chave para se entender o Apocalipse é também a cultura da época. A primeira parte para entender o Apocalipse é o Antigo Testamento. Essa é a chave principal. Uma segunda chave é o Novo Testamento. E uma terceira chave é a cultura da época do escritor da Bíblia. Quer ver por quê? Porque as 7 igrejas são aquelas 7 igrejas que aparecem em Apocalipse 2 e 3. Se existiam tantas igrejas tão mais importantes ou quantas quanto aquelas na Ásia Menor. Sabe por quê? Porque existia uma estrada vindo assim, após sair de barco de Patmos e chegar em terra. A primeira cidade da estrada era Éfeso e a última era Laodiceia. Por isso João escreveu essas 7 cidades, que eram 7 cidades numa estrada que iria ser o caminho que o livro iria percorrer. Então isso aí é só uma curiosidade que nos ajuda a entender um pouco melhor o livro, que é de fora da Bíblia. E a cerimônia de coroação do rei no Antigo Testamento era assim. Ele era assentado no trono. Várias testemunhas estavam lá para louvar a ele. E vinha o sacerdote, simbolizando a autoridade divina, e dava para ele um livro que continha toda a história do povo de Israel. O Antigo Testamento da época. A lei, o livro da aliança, o livro do testemunho. E ao pegar aquele livro, as pessoas agora gritavam: viva o novo rei. Essa era a cerimônia de entronização do antigo rei de Israel. Não foi o que nós vimos em Apocalipse capítulo 5? Mas existe um texto da Bíblia, 2 Reis capítulo 11, verso 12, que
brevemente ilustra isso que eu falei para vocês. Apesar de não mostrar em detalhes como foi a cerimônia de entronização, 2 Reis capítulo 11, verso 12, quando fala do rei Joás, 2 Reis capítulo 11, o verso 12. Ele descreve basicamente como foi o momento quando Joás foi coroado rei em Israel. Diz assim, 2 Reis 11, verso 12. Jeoada trouxe para fora o filho do rei, e colocou-lhe a coroa, e deu-lhe o testemunho, o livro do testemunho. E o fizeram rei, ungiram-no, e bateram palmas e clamaram, viva o rei! Como é que é o rei ser coroado? Senta no trono, põe a coroa e recebe o quê? Um livro. Essas duas passagens são as poucas passagens que falam sobre a coroação, mostram que o livro da aliança, o livro do testemunho, tinha um papel importante na cena de quê? Entronização. Por isso, capítulo 5 tem um foco no livro, a centralidade do livro. O livro, capítulo 4, nos toma a atenção para que Deus sendo adorado por ser o Criador. E o capítulo 5 agora mostra que o foco principal é o livro. O livro que foi colocado na mão direita. O livro que dá direito a alguém ser rei junto com Deus. Porém, ninguém era digno de tomar o livro. Ninguém era digno de sentar ao lado de Deus e reinar. Por isso o quê? João chora. Porém, os anciãos falam, não chore, João, porque tem alguém sim que é digno de tomar o livro e se assentar e reinar. Quem? Cristo, que morreu e com seu sangue comprou o mundo para ele. O mundo agora pertencia a Satanás tipologicamente. Satanás era o príncipe desse mundo. Mas Jesus morreu e comprou aquele mundo. Comprou o planeta Terra de novo com o seu sangue. E agora ele senta ao lado de Deus e começa o quê? A reinar. Como regente ao lado de Deus. E olha que interessante. Hebreus capítulo 1, verso 3, fala sobre isso. Abra lá no livro de Hebreus, capítulo 1, o verso 3. Hebreus 1, verso 3 diz assim: o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, a cruz, assentou-se à direita majestade nas alturas. A morte de Jesus na cruz deu o direito a ele sentar ao lado de Deus e reinar. Mas no livro de Hebreus, capítulo 2, o verso 9, diz assim: vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Jesus, ele foi coroado com glória e honra por causa da sua morte. E Apocalipse 6, quando descreve a volta de Jesus, ele fala o seguinte no verso 16. Apocalipse 6, o verso 16. Diz assim: e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós. São os ímpios falando. Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, Deus o Pai, e da ira do Cordeiro, que está o quê? Ao lado de Deus. A volta de Jesus, tanto Deus o Pai, quanto Deus o Filho Jesus, vão vir para a terra. E vão estar um ao lado do outro, no trono. Por isso existe o foco no capítulo, no livro. Porque o livro era o símbolo de que aquela pessoa agora sim iria reinar. E Jesus recebe esse livro, falando que agora ele sim é regente do universo. Uma outra evidência. Pode passar? A chegada de Cristo ao céu. Sabe, o livro de Salmos, capítulo 24, é um salmo que fala sobre a chegada dos primeiros ressuscitados ao céu. Quando Jesus subiu ao céu. E olha como Ellen White descreve essa cena. Acompanhe minha leitura aqui. Vou ler aqui para vocês. É do livro Desejar a Todas as Nações, o último capítulo. Presta atenção no que ela escreve. Todo o céu estava esperando por saudar o Salvador. A sua chegada às cortes celestiais. Ao ascender, abriu ele o caminho, e a multidão de cativos libertos a sua ressurreição o seguiu.
A hoste celestial, com brados de alegria, aclamações de louvor e cântico celestial, tomava parte na jubilosa comitiva. Ao aproximar-se da cidade de Deus, cantam como em desafio os anjos que compõem o séquito. Levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Jubilosamente responderam as sentinelas da guarda: quem é este Rei da Glória? Isso dizem elas, não porque não saibam quem ele é, mas porque querem ouvir a resposta de exaltado louvor. Pode passar? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Novamente se faz ouvir o desafio: quem é este Rei da Glória? Pois os anjos nunca se cansam de ouvir o seu nome a ser exaltado. E os anjos da escolta respondem: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então se abre de par em par as portas da cidade de Deus, e a angélica multidão entra por elas. E enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia, ali está o trono, ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão os querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se congregados. O conselho celestial perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados, sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio, todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos por celebrar o triunfo e a glorificar seu rei. Mas ele os detém com um gesto: ainda não. Não pode receber a coroa de glória e as vestes reais. Entra à presença do Pai, mostra a fronte ferida, o atingido flanco, os dilacerados pés, ergue as mãos que apresentam os vestígios dos cravos, aponta para os sinais do seu triunfo, apresenta a Deus o molho movido, aqueles ressuscitados com ele como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião da sua segunda vinda. Aproxima-se do Pai, em quem há alegria a cada pecador que se arrepende, que sobre ele se regozija com um júbilo. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unidos num concerto para redimir o homem, se ele fosse vencido por Satanás. Haviam-lhe dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso cumprira Cristo, quando sobre a cruz soltar o brado: está consumado. Dirigir-se ao Pai, o pacto fora plenamente satisfeito. Agora ele declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. Está vencido Satanás. Os filhos de Cristo que lutam e se afadigam na terra são agradáveis no amado. Perante os anjos celestiais e os representantes dos mundos não caídos são declarados justificados. Onde ele está, ali estará a sua igreja. A misericórdia e a verdade se encontram. A justiça e a paz se beijam. Os braços do Pai circundam o Filho a dada ordem, e a todos os anjos o adorem. Com inexprimível alegria, governadores, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida. A hoste dos anjos prostra perante ele, ao passo que enche todas as cortes celestiais a alegre aclamação. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria, e força e honra e glória e ações de graça. Apocalipse 5, verso 12. Assim a Leonte declara quando Jesus foi levado ao céu. Ele subiu daqui da terra e chegou lá. Queriam adorá-lo, assim, mas não pode adorar ainda, calma, tem que falar com Deus primeiro. Ele chega lá no céu e fala: Pai, olha aqui minhas mãos, olha meus pés. O sacrifício foi válido? Jesus, Deus Pai, aceita o sacrifício. E ele então é coroado como rei de todo o universo. Não parece que foi isso que nós vimos em Apocalipse 4, verso 5? Uma adoração a Deus, então chega o Cordeiro, recebe o direito de reinar, e então é adorado. Por isso, é uma prova, uma evidência, capítulo 4 e 5 é sim a entronização. E a última evidência, que eles reflitam comigo: o universo assistiu tudo isso e ficou maravilhado. O universo assistiu os soldados chicotearem as costas de Jesus e forçarem uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e depois colocarem um manto sobre ele e zombarem dele: glória ao Rei dos Judeus. Depois bateram e bateram para que o espinho entrasse na sua caveira. Depois assistiu os judeus baterem nele, baterem nos seus joelhos, ele cair no chão, falando que ele era possuído por demônios.
O universo assistiu os homens cegarem a sua fonte com a venda e baterem nele, e cuspirem nele, falando assim: quem bateu em você? Quem cuspiu em você? O universo assistiu suas mãos e pés serem lacerados pela cruz que ele carregava até o monte. O universo assistiu os soldados darem para ele vinagre ao invés de água, a cortarem a sua carne em agonia. Ele viu como o pecado fez sofrer o Filho de Deus, o pecado de toda a humanidade. O universo assistiu Jesus falar: Pai, perdoa-lhes, apesar da sua malvada ação. O universo assistiu com toda a atenção às dores da cruz. E com seu último suspiro de ar, Jesus diz: meu Deus, por que me desampararam? Eles assistiram um pai chorar junto com Jesus. Porém, quando Jesus morreu na cruz, ele disse: está consumado. E agora o universo se enche de triunfo, porque Jesus venceu. O grande conflito, que até aquele momento estava em dúvida, agora estava decidido. Cristo era vencedor. E essa preciosa vitória foi tomada, e os anjos louvaram de pé a Deus, a Jesus, aquele que venceu e foi poderoso na batalha. Honras à vitória do Calvário são celebradas. E quando Jesus ressuscita e agora é levado ao céu, quando chega no trono, a pergunta: quem é digno de abrir o livro? Então eles respondem sem nenhuma dúvida: Ele é digno. Ele morreu na cruz. Honra e glória ao Criador. Por isso digo, Apocalipse 4 e 5 fala que Jesus foi entronizado. Então vamos concluir. Qual a conclusão do nosso estudo de hoje? Apocalipse 4 e 5 é entronização porque está na seção histórica do Apocalipse, enquanto Cristo está no lugar santo e não na seção escatológica, pois está no Santíssimo, o lugar onde o juízo pré-advento ocorre. Pode passar? O livro está à destra de Deus e a sua função é instalar um corregente quando recebido. Isso implica fortemente a recepção de Cristo pelo Pai em seu trono. A atmosfera de um grande louvor a Cristo como Cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, termos indicados seu direito de governar. O foco do livro está na sua recepção, não na sua abertura. O uso mais apropriado para a recepção de um corregente, não a investigação do seu conteúdo. Não existe cenário ou linguagem de juízo nesses capítulos. E não há nenhuma menção da palavra naos, lugar santíssimo, ou kibotos, arca da aliança, até mais para frente no livro do Apocalipse. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Apocalipse 4 e 5 é a inauguração de Cristo como corregente, rei e sacerdote no trono do Pai, que é uma condição necessária antes do seu ministério como rei e sacerdote no santuário de Deus, que ocupa a maior parte dos capítulos. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos ficar em pé e vamos orar, para que esse Deus, que agora já tomou o domínio e reina por todo o universo, seja o nosso Deus, que muito em breve irá voltar para levar-nos para o céu. Senhor nosso Deus, percebemos como sofreste na cruz para ter direito de um dia vir nos resgatar. Após a cruz subiste ao céu e assentado à destra do Pai, recebeu o direito de ser governador e sacerdote de todo o mundo. Durante muito tempo realizou uma obra no lugar santo, uma obra de intercessão. Porém, em 1844, entraste no Santíssimo para um juízo pré-advento. E quando terminar esse juízo, o Senhor vai vir buscar-nos para levar-nos para o céu. Nós possamos ter em mente sempre o seu sacrifício para que tudo isso pudesse acontecer. E possamos entregar nosso coração a Ti. Nos ajuda, Pai, também a estudar mais e mais o livro do Apocalipse e entender o que o Senhor quer dizer para nós, Pai. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém.